melómano consegue identificar numa orquestra se é o primeiro violino, se é o segundo violino, se é a viola, se é... Isto estamos a falar só em cordas. Qual é o instrumento que está a tocar naquele momento e consegue até mesmo seguir uma pauta daquele instrumento que está a fixar. O nosso convidado de hoje não é audiófilo nem músico. Gosta de música, mas não troca a possibilidade de ouvir os seus artistas favoritos ao vivo pelo sistema de alta fidelidade. António Nisa nasceu em Lisboa em 1960. Licenciou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa em 1984 e é médico especialista e assistente graduado em otorrinolaringologia. Atualmente, exerce funções no Hospital de Santa Maria, bem como no setor privado num grupo de prestação integrada de cuidados de saúde. Além disso, é assistente gracioso na Faculdade de Medicina de Lisboa, na cadeira de otorrinolaringologia do Mestrado Integrado de Medicina. Neste episódio fomos falar com um especialista em audição e desfazer de uma vez por todas alguns dos mitos mais persistentes sobre como os seres humanos percepcionam o som. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Dr. António Nisa, muito obrigado por aceder a vir ao nosso podcast. Como estávamos aqui a falar em off antes de arrancarmos a gravação, o mundo dos audiófilos e dos amantes de alta fidelidade tem por vezes muitas ideias, certamente algumas certas, outras nem por isso, sobre aquilo que é ouvir música e como é que diferentes pessoas ouvem a música e o som e se apercebem do som. E por vezes cria-se até um paralelo entre o som e a imagem, no sentido de se dizer que a apreciação da imagem é uma coisa normalmente mais objetiva e a apreciação da música é uma coisa mais subjetiva. Há certamente uma ideia de que, da mesma forma como os olhos captam a luz, mas é o cérebro que vê, por assim dizer. Exatamente. Interpreta. Eu presumo que seja um pouco também aqui aquilo que acontece com a audição, ou seja, os ouvidos captam, mas nós ouvimos, entre aspas, o cérebro. Explica-nos um pouco. Então, ele se chama nervoso central, que faz os procedimentos que capta a periferia e depois dentro do cérebro é cá a descodificação e que nos dá a noção do som, ou da imagem, do que seja, do olfato, do paladar. É tudo uma interpretação a nível do córtex cerebral que vai fazer termos a percepção de que o nosso mundo à nossa volta está, neste caso a audição, de que os sons existem e quais são os sons. É um treino também. E nesse sentido significa que a percepção de uma pessoa pode ser diferente da percepção de outra, ou seja, e que está efetivamente a ouvir algo que a outra não está, ou a ouvir algo diferente. Ouvir algo diferente ou interpretar algo diferente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, as pessoas que vivem no campo, os rurais, têm mais, por questão de familiaridade e de aprendizagem, conseguem mais facilmente identificar os sons de um pássaro ou de um animal doméstico, porque conseguem saber se é uma cotovia, se é um outro pássaro qualquer. Os citadinos, por não terem essa experiência, não têm esse treino... É quase ruído de fundo. É um pássaro. Conseguem saber se é um pássaro, mas não sabem qual é o pássaro. Portanto, é um treino, uma aprendizagem que se faz desde cedo. Portanto, os ornitólogos conseguem distinguir uma série de cantos de uma série de pássaros. Os citadinos, que se não tiverem essa experiência, não conseguem fazê-lo. Portanto, é toda uma aprendizagem que o córtex cerebral tem que fazer. Todos captamos o som, só que uns conseguem interpretar uma coisa, outros interpretam outra conforme a experiência que tiveram e o treino que fizeram e a plasticidade do cérebro. Isso permite-lhes identificar um pintacilgo, um pintarroxo ou um animal qualquer que está a cantar. Como o citadino não consegue. É uma questão do córtex de trabalhar. Ou seja, no mesmo sentido, podemos imaginar que alguém
um melómano que goste muito de música clássica, por exemplo, e que ouça muita música clássica, acaba por treinar o ouvido de uma forma que alguém que ou não ouve música ou ouve outro tipo de música treina o ouvido. Sim. Um melómano consegue identificar numa orquestra se é o primeiro violino, se é o segundo violino, se é a viola, se é... Isto estamos a falar só em cordas. Qual é o instrumento que está a tocar naquele momento e consegue até mesmo seguir uma pauta daquele instrumento que está a fixar-se, foca-se. Como nós conseguimos fazer isso, conseguimos focar neste caso, um instrumento e seguir a pauta desse instrumento, os sons que saem daquele instrumento. Isto também tudo é uma questão de treino. Enquanto que um leigo, como eu, por exemplo, está numa orquestra, a ouvir um concerto, uma orquestra a tocar, é tudo maravilhoso. E se calhar não consigo... Ou seja, uma corda é um sopro, consigo lá chegar. Mas se calhar nas cordas não consigo fazer a destrinça. Acho belo, mas não consigo identificar. Ou seja, ouvimos a música, mas não necessariamente cada um dos instrumentos. Exatamente. E não nos conseguimos posicionar no palco da orquestra. Exatamente. O melómano tem essa capacidade, portanto, de interpretar por uma questão de treino, tal história do treino, e a pessoa estar focada e gosta, portanto, e dedica-se a essa área. Muito bem. Uma das ideias que existe no mundo da alta fidelidade é que, e que de alguma forma justifica que os audiófilos, por oposição aos melómanos, portanto, o audiófilo é aquele que sobretudo, tem como hobby a alta fidelidade e o hardware da alta fidelidade, por oposição ao melómano, que pode ou não ser um audiófilo. Mas, portanto, aqui há uma certa ideia de que é possível nós ouvirmos frequências para além do espectro audível, dos célebres 20 a 20 mil Hz. Isso é de facto possível ou é uma ideia de alguma forma estranha por parte dos audiófilos? Não, isso existe, assim como somos capazes de ouvir algumas pessoas abaixo do 0 decibel ou acima do 0 decibel. Portanto, isto é uma questão, porque eu trouxe aqui uns papéis, mas isso qualquer pessoa que vá ao Google encontra isso. Portanto, a definição de decibel é uma fórmula matemática e, portanto, há som abaixo do 0. Há pessoas que conseguem captar. Por exemplo, há cantos de pássaros que são abaixo do 0 decibel. Algumas pessoas conseguem captar. O marulhar das folhas nas árvores também são abaixo do 0 decibel. Há pessoas que conseguem ouvir, outras não conseguem ouvir. Portanto, o 0 é uma convenção por uma aplicação de uma fórmula matemática que nos permite chegar ao 0 e que definiu-se que aquele seria o som mínimo audível pelo espectro, pelo humano. Certo. E por isso temos animais que ouvem abaixo do 0 decibel. Não quer dizer que não haja som. Certo. Não é? Esses animais conseguem ouvir. E há pessoas que também estão capacitadas para ouvir abaixo do 0 decibel. Ok. Assim como esses animais, não é? Então, mas, doutor, por exemplo, em termos de frequência, é possível ouvir acima, por exemplo, dos 20 mil Hz? É, mas começa a ser traumático. A questão de altas frequências é o traumatismo que provoca nas células da cóclea, das células ciliadas da cóclea, que pode levar à destruição das mesmas e à perda auditiva. Portanto, o aumento da frequência, aumento da intensidade... É possível, mas não é uma boa ideia. Aumento da energia e isso pode levar a uma perda da função por destruição das células que interpretam, que captam o som e depois o transmitem ao cérebro. Se essas células não captarem o som, não vão transmitir ao cérebro. Portanto, se elas forem destruídas, a pessoa perde essa função. Portanto, acima de 20 não é aconselhável, assim como não é aconselhável ouvir, isto estamos a frequência. Se for em volume, não é aconselhável ouvir acima de 80 decibel, que também é traumatizante para o ouvido acima de 80 decibel. E estes traumas podem ser irreversíveis? São irreversíveis. São irreversíveis. São irreversíveis. Toda a gente já experimentou, por exemplo, quando está num ambiente muito ruído, portanto, uma discoteca ou o que seja, com muito ruído, passado umas horas já saímos daquele ambiente e temos um ruído fundo no ouvido. Isto porquê? Porque o ouvido está capacitado para ter um mecanismo de proteção, porque vamos lá ver, vamos com um tamanho atrás para perceber isto.
nós ouvimos através de quê? Nós estamos a comunicar aqui um com o outro através do ar que leva o som que eu estou a formar no meu instrumento vocal para o seu ouvido, através do ar. Ora, o que é que vai acontecer? Essa onda sonora, é uma onda sonora que está aqui a propagar-se no ar, vai ser transmitida a um tímpano que tem uma cadeia circular, nomeadamente um martelo, que está intimamente encaixado no tímpano. Nós vimos o ouvido em ouvido externo, médio e interno. Portanto, o ouvido externo é até ao tímpano, do tímpano até ao caracol é o ouvido médio. Portanto, o som aqui é uma onda aérea, não é? De som, que depois é transformada em onda mecânica através da cadeia circular, martelo e bigorna, nos tipos a gente ouviu falar, e depois, através da janela oval, onde está o estribo, é transmitido para a cóclea, onde aí é transmitida a onda mecânica, é onda líquida. Essa onda líquida vai estimular as terminações nervosas da cóclea e vão ser chamadas em estímulo elétrico. Esse sim é o que vai para o cérebro. Vai ao cérebro. Portanto, o ouvido tem um mecanismo de proteção para que, se o som for muito intenso, é o chamado reflexo estapédico, que é um músculo que está agarrado intimamente ao estribo, uma das estruturas do estribo, para se o estímulo mecânico, portanto, na cadeia circular, no ouvido médio, for muito intenso, o estribo contrai, para não deixar que a platina encrave dentro do caracol. Se a platina encaixar no caracol, a onda líquida é de tal maneira grande que vai matar por pressão as terminações nervosas. Então temos um estímulo. O estímulo sonoro na onda mecânica vai fazer com que, se for além de um determinado volume, esse músculo vai contrair, o reflexo estapédico. E conseguimos fazer o reflexo estapédico cruzado, ou seja, se eu fizer o som só num ouvido, o outro vai, por mecanismo neurológico, fazer com que o ouvido oposto mantenha a mesma ação. Portanto, se eu tiver este estímulo, este reflexo estapédico vai fazer com que este músculo vá contrair. Depois de estar algum tempo em ambiente muito ruidoso, acima dos 80 decibéis, e numa discoteca facilmente chega aos 200 decibel. Portanto, o que acontece é que esse músculo vai estar com uma contração tal que depois, antes de descontrair completamente, vai fazer uma estimulação do caracol que vai-me fazer sentir uma zoada na cabeça, durante uma zoada. Aquela que fica a posteriori mesmo quando já não estamos expostos já estamos em silêncio, na nossa casa, em silêncio absoluto, e temos aquele zoada no ouvido. Ou seja, o estímulo muito grande em volume e tempo leva à lesão da cóclea e pode levar, se repetido, à surdez. Okay. Por isso é que nós dizemos que as pessoas tenham cuidado, ouvir, e já neste momento já os auriculares, os headphones já têm um controle de volume que permite reduzir o limitador de volume. E por isso temos pessoas, antigamente não, mas agora temos os músicos, nomeadamente, a usarem, todos eles usam proteção sonora. Porquê? Para reduzir o volume de som. Nós ouvimos cá fora a 200 ou mais decibel, mas eles não, estão reduzidos e às vezes são só focados no instrumento, que é o que lhes interessa. Okay. É precisamente para evitar lesões. Antigamente lesava-se e ficavam surdos muito cedo. Mas ainda bem que falam disso e que estamos a falar nos auriculares, por exemplo. É algo que sente que nos últimos anos lhe têm aparecido mais Sim. pacientes com perda de audição devido a isso? Sim. Cada vez mais, quer eu e os meus colegas. Mais e mais novos. Mais e mais novos. Eu costumo dizer, e pronto, eu felizmente ainda ouço bem, mas, por exemplo, quando ando de metro em Lisboa, às vezes ouço malta mais nova, agarrado ao telemóvel ou sem telemóvel, mas está no bolso, estão com os auriculares, e eu estou a ouvir a música que ele está a ouvir, dentro do metro que está a correr. Quer dizer, já o barulho do metro é grande. É significativo, exatamente. Se eu estou a ouvir a música que a pessoa está a ouvir, veja lá qual é o som que ele está a ter, porque se esta pessoa, a breve prazo, vai ter um problema de surdez. Antigamente tínhamos a presbiacúsia, que era típica do idoso. Neste momento temos uma presbiacúsia do jovem, porque vai lesando as células nervosas auditivas a nível da cóclea, porque este estímulo que eu estava a falar do reflexo estapédico funciona. A certa altura cansa, a certa altura a lesão é irreversível e a pessoa fica surda.
Portanto, temos já jovens que nasceram bem, tudo bem, não sei o quê, e com 30 e poucos anos têm que usar próteses auditivas. E não têm genética nenhuma, não tiveram doença nenhuma. Foi muita discoteca e muito concerto ao ar livre. Foi muita música desgovernada para aqueles ouvidos adentro. Eu estou a dizer música porque também há pessoas que trabalham em ambientes de muito ruído, aeroportos, sítios de muito ruído, fábricas, indústria com muito ruído, por isso está aos 80 e o Medicina do Trabalho tem que fazer esse controle e as pessoas têm que usar abafadores para reduzir o trauma sonoro, porque é um incidente, é considerado uma doença laboral se a pessoa estiver com um ambiente de ruído acima daquilo que é legalmente... E durante um período tempo prolongado. E se não tiver as proteções, sabemos... É de sabido que é uma lesão. Portanto, a questão depois aqui foi por iniciativa do trabalhador que não pôs o auricular. Depois são outras questões legais que se levantam, com os seguros, etc. Mas por isso a medicina de trabalho tem todo esse... Mas, portanto, o ruído não pode ser só o som. Não é só o som da música, não é só o lúdico, é também o laboral, que é importante aqui também as pessoas terem atenção. O doutor falava que, pronto, agora começam a aparecer pessoas novas com problemas auditivos, enquanto que antes eram, sobretudo, pessoas idosas. E eu estou-me a lembrar da sua imagem inicial da pessoa no campo a ouvir os passarinhos. Mesmo uma pessoa no campo, que basicamente só ouve passarinhos e os sons da natureza, acaba por perder a audição. É um processo irreversível e não há nada a fazer. Nós vamos perdendo capacidade, vamos envelhecendo. A senescência das nossas terminações nervosas ou até mesmo encefálicas são inexoráveis com a idade. Portanto, a pessoa vai perdendo a audição, a visão, a capacidade de correr, tudo isso faz parte da senescência. Portanto, é um processo natural e com a medida que a população vai sendo cada vez em quantidade mais idosa, é natural cada vez que temos mais pessoas a necessitar de uma compensação auditiva, porque vai perdendo a capacidade, a parte auditiva vai perdendo, como os óculos, como a visão. Certo. E é de facto verdade que com a idade a primeira coisa que se perde é a audição das frequências mais elevadas. Dos agudos. Sim, porque o caracol, nós chamamos de caracol e chama-se caracol. Portanto, tem uma espira mais larga, tem uma espira mais fina. Na espira mais fina ou mais estreita é onde estão as terminações que interpretam ou que captam e depois levam à interpretação dos sons agudos. Portanto, a microcirculação nessas zonas é mais fácil de entupir, é mais fácil de se perder. Portanto, os agudos são mais fáceis e são aqueles que se começam a perder. É essa a razão? É essa a razão. E diga uma coisa, há algum fundo de verdade? Eu tenho aqui uma lista, estou aqui a olhar para o telemóvel, tenho aqui uma lista de alguns mitos. É verdade que as mulheres ouvem normalmente melhor do que os homens? Ou não? É um mito. É um mito? É um mito. Ok. A questão é que os homens têm uma voz grave e as mulheres têm uma voz aguda. A presbiacúsia tanto afeta os homens como afeta as mulheres. Portanto, a perda auditiva em função da idade tanto afeta os homens como afeta as mulheres. A questão é que os homens, tendo uma voz grave, conseguem comunicar uns com os outros, mesmo sendo muito idosos. As mulheres não conseguem. Eu costumo dar aos meus doentes esta imagem que eu vivenciei a partir dos meus experiência pessoal e familiar, é quando vamos visitar um idoso a um lar, que é que nós constatamos? Constatamos que no lado temos os homens, na mesma sala de convívio, do outro lado temos as mulheres. O que é que os homens estão a fazer? Estão a discutir futebol, estão a jogar as cartas, estão a jogar a dominó, estão a fazer barulho. É verdade. Mas estão-se a entender. Tive uma experiência familiar recentíssima. E eles estão-se a entender. Exatamente. E as senhoras estão a fazer o quê? Estão do outro lado, nos cadeirões, sentadas, a fazer crochê. A ver televisão. Mas a ver só. Mas só a ver. Elas não falam umas com as outras. Exatamente. Porquê? Porque como a perda auditiva é a nível dos agudos, os homens, entre si, nos graves, estão na boa. Estão completamente descontraídos, discutiram-se sempre uns com os outros. As mulheres, como não se ouvem elas a vir homem, não se entendem, é chamada surdez de percepção também. A pessoa ouve, mas não entende. Elas estão caladas. Para não estarem a falar ao lado,
e a dizer que está a cuscar aquelas coisas, sei que tipicamente português, está a meter-se na minha vida porque não ouviu, não percebeu, está a achar que o outro está a dizer algo que ela não está a dizer, acaba por, eu vou-me calar para não meter na conversa, porque está sossegadinha, não me meto com eles, também não se metem comigo. E assim temos, de um lado, as mulheres caladas, a fazer algo para estarem entretidas, e do outro lado os homens de uma grande algazarra a jogar a bola, a discutir a bola, a falar de bola, ou das damas, tu não assististe, tu renunciaste, não sei quantos, e pronto. Mas isto é normal. Isto é normal. Tanto assim que não sei se já reparou, nesses lares as mulheres também estão completamente afastadas em termos de distância, que é para eles não os perturbarem a elas. É verdade. Porque elas não os perturbam, estão caladas. É verdade. Portanto, isto é uma vivência do nosso dia-a-dia. Portanto, isto é assim. Muito giro. Doutor, diga-me, já vimos aqui no início da conversa que é possível, de alguma forma, treinar o ouvido para passarmos desde a entender os pássaros até ao segundo violino na orquestra. Portanto, tudo é uma questão de afinarmos essa nossa percepção. Relativamente a estas questões que estávamos aqui a ver da perda da audição, há algum conselho generalista, de alguma forma, que o doutor costuma deixar com os seus pacientes no sentido de cuidarem da sua... Além do não ouvir música muito alto e por aí, há alguma coisa que todos nós possamos e devamos fazer para evitar uma perda precoce da audição? Não, é basicamente ter os cuidados de higiene auditiva, que é não ouvir nem muito alto nem grandes frequências, não se expor em ambientes de ruído ou ruídos muito altos, nem por curto nem pelo longo prazo, evitar esses ambientes, porque depois o resto é a genética que manda, não temos nada, não podemos fazer nada, portanto não há nada que eu possa dizer à pessoa, olha, vais fazer isto e vais ouvir até aos 100 anos. Bem, não posso fazer isso, porque se a genética não o permite, não vale a pena. Mas eu entendo o que me está a dizer. Eu pergunto-lhe isto também por uma questão, que é, por exemplo, a minha mãe, que faleceu há relativamente pouco tempo, com quase 100 anos, sempre me lembro dela periodicamente ir ao otorrino fazer uma lavagem, porque ficava com muito cerume nas coisas. Isso é algo que devemos ter em atenção em termos de manutenção auditiva ou depende de pessoa para pessoa? Isso depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que fazem muita cera, outras pessoas não fazem cera. Há pessoas que fazem cera de um ouvido e não fazem cera do outro. Mas é assim... Mas o fazer cera, desculpe interrompê-lo, o fazer cera é o organismo a proteger-se? Ok. Portanto, a pele do ouvido nasce no anel timpânico. Há bocadinho que falei no ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Portanto, o tímpano divide o ouvido externo do ouvido médio. E é no anel do tímpano que se forma a pele do canal. Portanto, a pele do canal forma-se do tímpano para fora. Ou seja, ela migra e vai ganhando capacidades do tímpano para fora. De dentro para fora? De dentro para fora. E, portanto, só no terço externo do canal auditivo externo, ou seja, invertendo a direção à saída do canal, ou seja, à entrada do canal... Então, desculpe interrompê-lo, só para ver se eu entendi. O que me está a dizer é que o canal auditivo é, de alguma forma, uma extensão do próprio tímpano? É uma extensão, é uma parte do ouvido. Do tímpano não, porque o tímpano tem outras funções. Tem uma tímpano para vibrar e transformar a onda sonora em onda mecânica. É a primeira zona, digamos assim, do ouvido externo que faz a fronteira entre o ouvido externo e o ouvido médio para fazer a transmissão do som. Não é isso que eu estou a dizer. O anel timpânico, a pele, forma-se daí para fora, enquanto o resto do corpo vai de baixo para cima, da derme para a epiderme, aqui é de dentro para fora. E à medida que vem progredindo, porque a pele do ouvido é diferente do resto do corpo, no pele do ouvido é só, como se costuma dizer, pele e osso. Não há tecido adiposo. Não temos almofada.
não é? Portanto, a pele, ao progredir, vai ganhando capacidades e só a pele do ouvido, no terço externo, no canal auditivo externo, é que ganha a capacidade de fazer uns pelinhos, e através desses pelinhos, umas glândulas sebáceas modificadas fazem a saída da gordura que será o cerumen. Ok. Qual é a função? Ou seja, permitem essa migração de dentro para fora. Exatamente. Essa pele mais velha, portanto, ao ter essa capacidade de ter os pelinhos e ter o cerumen, vai fazer o quê? Vai fazer uma proteção física, hídrica e mecânica, porque não permite que os corpos estranhos, por exemplo, avancem para dentro do ouvido. E vai fazer o quê? Vai fazer também uma manutenção numa temperatura estável no tímpano, que o tímpano deve estar a trabalhar sempre a 37 graus. Portanto, a cera vai fazer com que o tímpano esteja com um ambiente de umidade, de temperatura estável e que não seja agredido pelo que está cá fora. Portanto, a cera é a primeira proteção que nós temos para o tímpano. Certo? Ok. Portanto, quando se anda lá a manipular o ouvido para tirar a cera, está-se a agredir o tímpano. E o canal auditivo, vocês não têm noção, mas felizmente o canal auditivo, isso já quem foi ouvinte já percebeu, nós quando fazemos uma otoscopia, nós não olhamos diretamente no ouvido da pessoa. Nós pegamos na orelha da pessoa e fazemos uma tração, para trás e para cima. Porquê? Porque o canal não é reto. Se fosse reto, diretamente atingia o tímpano. Digamos que tem um certo sifão, que é a parte cartilaginosa da orelha, que nós, ao puxarmos nessa tração, estamos a corrigir, estamos a retificar para podermos ver o que está no fundo. Caso contrário, não conseguimos ver. Portanto, temos de fazer essa correção para podermos ver. Portanto, o tímpano tem essa proteção. Tem a proteção da cera e ainda depois tem a proteção desta curvatura do próprio canal, para que o tímpano não seja atingido. Portanto, tudo o que seja manipular atrás desta cartilagem que nós temos aqui à frente do canal do ouvido, chamado tragos, estamos a agredir o tímpano. Há pessoas que não conseguem, por várias razões, expelir a cera, essas aí têm que se fazer limpeza. Mas se não manipular o ouvido com nada, em princípio, fisiologicamente, vai fazer uma limpeza. Eu costumo dizer, eu nunca vi nenhum elefante com cotonetes no ouvido. E eles têm orelhas grandes. Não é? Ou seja, é verdade a velha ideia de que não se deve limpar o ouvido com cotonetes. Sim, há o ditado que o ouvido mexe com os cotovelos. Que é para não se mexer com nada. Que é para deixar estar lá a cera. À medida que vai, neste processo de migração e de envelhecimento da pele do ouvido, ela vai descartando a cera. Pouco e pouco vai descartando. E, portanto, vai caindo aqui nesta covinha que está aqui atrás e vai caindo a cera. Portanto, não é preciso andar a fazer limpezas. Agora, pessoas profissionalmente têm que usar auriculares. Os médicos têm que usar os olivares dos estetoscópios nos ouvidos. Pessoas que, por outras razões, têm que usar algo dentro do ouvido, tampões, etc. Por questões profissionais, por questões de saúde, sei lá. Essas aí têm... As pessoas que usam próteses auditivas, com a regularidade, o audioprotesista diz, olha, tem que ir ao otorrino para tirar a cera, porque a cera está... Porquê? Porque o que esteve a fazer foi a pôr algo de fora para dentro, teve a contrariar a extrusão da cera. E aí acumula, e aí tem que se fazer a remoção. Mas, à parte disso, se não houver problema nenhum, deixa estar a cera, que a cera faz parte e é necessária. E a cera que caminha por ela, sozinha. Caminha por ela. Ela abandona-nos aos poucos e poucos e vai fazendo a função dela. Muito bem. Então, mas falamos muitas vezes de hertz e a resposta de frequência dos equipamentos da hi-fi e tudo isso, mas afinal explica-nos o que é o hertz e como é que surgiu. Portanto, o hertz é uma homenagem que fizeram a um senhor alemão, um físico alemão, Heinrich Rudolf Hertz, que nasceu de 1857 a 1994. Estou a ler, não tenho isto de cor, obviamente. Porque anteriormente havia necessidade de perceber a velocidade e a propagação do som pelas frequências através de um cabo. E a energia ia-se perdendo. E, portanto, os hertz ia havendo cada vez menos, o som não chegava, o estímulo não chegava. E então, acabou por se fazer
Comitê Internacional de Peso e Medidas, acabou por fazer uma adaptação em que, portanto, o Hertz é a frequência, portanto, são oscilações por segundo de uma onda, neste caso sonora, e que a sua velocidade vai sendo medida. E então o que se fez foi para uniformizar, porque era medida em milhas, portanto, o Comitê Internacional passou a fazer em termos de ciclos por segundo, que é uma unidade internacional, e começamos a ter estas frequências. Portanto, é uma forma matemática também, são exponenciais de 10 a mais ou menos de múltiplos 2, 3, 6, 9, por aí fora, portanto, conforme as frequências, e isso pronto, os tais 20 Hz para o estímulo humano é aquele que é considerado o não lesivo. Portanto, entre os 20 e os 20 mil. Os 20 mil é que um bebê, uma pessoa normal, ouve ou deve ouvir. Acima disso. Ou seja, mas isso é curioso, porque a ideia que a comunidade audiófila tem é que o intervalo entre os 20 e os 20 mil é simplesmente o intervalo audível e não necessariamente o intervalo para além do qual poderá haver lesões no coisa, o que não é bem a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, isto é uma convenção, em princípio. Isto porquê? Porque a fórmula matemática que define isto, os 20 é aquilo que sinusonalmente é permitido, digamos assim, é o comum dos mortais ouve. Não quer dizer que não haja abaixo portanto, por isso é que temos abaixo dos 20 e acima dos 20 mil. Por isso é que as medidas do Sistema Internacional têm os múltiplos de mais e menos exponenciais, mais e menos, de 10 mais ou menos. Portanto, temos 24 zeros a menos, não é? E 24 zeros a mais. Portanto, é uma frequência muito grande. Os hertz é uma coisa muito grande. Se para a audição humana, entre os 20 e os 20 mil hertz é aquilo que está convencionado que é a audição normal do humano. Ok. Portanto, há depois aquela velha história de que os cães ouvem ruídos de alta frequência. Exatamente. E que há aqueles apitos que se podem ser usados, que nós sopramos, nós não ouvimos, mas que o animal ouve. Tem cães? Tenho 3. E tenho apito? Não tenho, não. Eu tenho. A sério? E tenho cães também. E resulta? É que resulta mesmo. Oh, que giro. É que resulta mesmo. Eu não ouço nada, mas eles ouvem. Tem que estar aquilo tem um parafuso que eu, portanto, para os meus cães tem um parafuso em determinada posição que eu travei, é aquela frequência que eles ouvem, eu não ouço. O parafuso afina a frequência? É um apito. Certo. E o apito portanto, tem que assoprar. É? Correto. Tem que fazer um estímulo daquele instrumento. Certo. E então, a frequência... E que vai criar uma vibração. Essa vibração será aquela que for ajustada em função do parafuso que está dentro do apito, que me vai fazer a frequência que o animal ouve. Eu não ouço, mas eu apito e eles respondem. Portanto, eles ouvem com certeza. Agora fica curioso. Acho que vou arranjar um apito desses. Um apito desses. Apesar deles serem coitadinhos, são tão burrinhos para aprender o que quer que seja, mas é giro. Muito bem. Doutor, falou já várias vezes nas próteses auditivas, que é uma coisa que normalmente assusta muitas pessoas, porque por um lado há a questão social de que os velhos é que usam próteses, não é? Mas também agora não. Exato. Mas também aquela ideia de que mesmo com as próteses as pessoas continuam a ouvir muito mal. Eu não faço a mínima ideia, porque não tenho nenhum familiar com próteses e eu, pelo menos ainda, não necessito delas, mas o estado da arte hoje permite, de facto, através de uma prótese auditiva, repor a audição
quase como estava antes da necessidade da prótese? Ela não repõe, compensa a perda. Ok. Eu costumo fazer a comparação com os óculos, porque socialmente é mais aceito ter óculos do que, por exemplo, prótese auditiva. Certamente. E, portanto, as pessoas que usam prótese auditiva não estão a repor a audição, estão a compensar o que perderam. E as próteses auditivas têm gamas de ganho, como se chamam, que são adaptadas em função da perda que a pessoa tem. As próteses auditivas são afinadas, digamos assim, ajustadas à pessoa que as vai utilizar ou que as está a utilizar em função da perda auditiva. Por isso é que a pessoa quando Ou seja, não há próteses universais, por assim dizer. Não há próteses universais. Portanto, o que acontece é que a pessoa tem uma perda auditiva, vai ao otorrino, faz um audiograma, é registado que tem uma perda auditiva, normalmente vai a uma casa de próteses, eles fazem novo audiograma, esse audiograma vai ficar registado no computador e a prótese vai ser afinada em função de uma conversa entre máquinas, em que se vai dando progressivamente aumento do ganho auditivo que a pessoa perdeu, para voltar ou perto do normal, e isso é uma coisa que é progressiva, por isso é que as pessoas que vão às casas pós-auditivas não devem comprar logo, ficar logo a comprar o aparelho tem que ser ajustado e eu costumo dizer, ninguém que começa a correr vai fazer uma maratona. Portanto, tem que é um processo progressivo. E se a pessoa perdeu a audição, tem que retreinar o cérebro, já aí, porque aqui, a próxima o que faz é passar por cima do aparelho normal de captação do som, para estimular o cérebro. E, portanto, tem que se ir progressivamente, dando ganho até a pessoa chegar ao ótimo. Portanto, por isso é que as casas idóneas, como eu costumo dizer, deixam experimentar entre 1 mês a 3 meses. Okay. Que é para ir ajustando. Que é o período. É o período de ir ajustando a audição à pessoa. Agora, se a pessoa vai a uma casa de próteses e leva logo o aparelho, porque uma coisa é a pessoa experimentar um aparelho numa sala insonorizada, está tudo ótimo, mas depois vai para a vida real, na rua, conversa com os amigos, nas compras, a ver televisão, uma novela, um noticiário. Tem ruídos e sons completamente diferentes. É completamente diferente. E as pessoas depois dizem, isto não me serve para nada, porque se compraram aquilo naquela ânsia de ter a audição e depois aquilo não é útil, porque não tiveram o treino, não tiveram a adaptação e, portanto, aquilo acaba por ser um mono que está ali e custou várias centenas ou mesmo milhares de euros. Okay. Portanto, as próteses auditivas, quem compra prótese auditiva deve fazer uma conversa com o audioprotesista, a casa de próteses, para ter pelo menos 1 mês de adaptação e de treino, mas há casas idóneas que deixam de experimentar 3 meses mesmo. Okay. Porque é uma coisa que a pessoa precisa. Se a pessoa está a usar uma prótese auditiva é porque precisa dela. Correto. Para o seu dia-a-dia, para a sua vida social. Uma pessoa que não ouve, uma pessoa isolada. A pessoa isolada não se estimula. É uma pessoa que mais facilmente vai ficar em demência. Porque não há estímulo. Deixou de ter a vida social. Vai à casa dos filhos, vai à casa de um amigo, mas não conversa. Há ali um ciclo vicioso em espiral de degradação. Intelectual, e isso dava. Portanto, a audição faz parte da nossa vida em sociedade. Portanto, se não tiver audição, a pessoa vai isolar-se e vai degradar-se psicologicamente e socialmente, e isso vai levar a defeitos cognitivos normais com a idade, agravados pela perda auditiva. Okay. E o não estímulo. Ok. Esta era a penúltima pergunta, mas eu, entretanto, ocorreu-me aqui perguntar-lhe uma coisa que eu me tinha esquecido quando há pouco estávamos a falar das pressões sonoras e tudo isso. O principal fator de perda, a menos que haja uma doença por aí fora, mas o principal fator de perda da audição é estarmos expostos a elevadas pressões sonoras durante muito tempo. Sim. Okay? Por exemplo, no caso de pessoas que têm um sistema de alta fidelidade em casa, enfim, a pressão sonora nunca é muito elevada porque há vizinhos em cima, em baixo e no lado, muitas vezes. Mas podem pôr um headphones. Mas era exatamente isso. E não chateiam ninguém, só eles é que estão a curtir. Mas era exatamente isso que ia perguntar. Pegando naquilo que nos disse aqui, e precisamente para evitar isso, eu imagino que será melhor
ouvir melhor do ponto de vista da saúde auditiva. Ouvir a música através de colunas em casa do que através dos escutadores. Pelo facto de que, se calhar temos a tendência a puxar mais pelo volume de som com os escutadores. Isso depende individualmente, cada um. Eu posso ter uns headphones espetaculares e estou a ouvir a música alto ou baixo. Não é necessariamente um fator. Posso gostar mais de ouvir com algumas interferências, porque as estruturas à volta estão também não a vibrar, e ponho umas colunas ou ponho um headphone e estou a ouvir. Okay. Portanto, isso aí é um gosto individual. Muito o bem. trauma é o mesmo, claro. Tudo depende do volume. Ok. Tudo depende do volume. Ok. Então, mas isso leva-me para a minha última pergunta, e que era que queria perguntar se o doutor gosta de ouvir música em casa e como é que costuma ouvir música em casa. Eu costumo ouvir em campo livre. Ok. Portanto, prefere ir ver concertos ao vivo? Sim, okay. Costumo fazer ao vivo e estar em campo livre. Não uso nada a tapar as minhas orelhas. Muito bem. Dr. António Niza, foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado e esperemos que as suas dicas tenham contribuído para que os audiófilos portugueses saibam um pouquinho mais sobre a audição. Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado.